paz do Senhor Jesus, graças a Deus que nós estamos aqui começando mais um programa, Escola Bíblica na TV, no rádio, graças a Deus por a rica oportunidade que temos de mais uma vez gravar mais um programa, né? Isso é motivo de alegria, né? Nós precisamos sempre nos alegrar em fazer a obra de Deus, ter a oportunidade de fazer a obra de Deus, né? Sabemos que é um privilégio, né? Não como diz, por força, nem por violência, mas bem voluntário mesmo na obra do Senhor, né? E isso é válido, né? Quando você faz voluntariamente, né? Então nós estamos aqui no terceiro trimestre de 2025. Hoje a lição de número 6, né? E estamos estudando aqui o nosso tema principal, o nosso assunto, né? Principal do nosso trimestre, a igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio à perseguição, ou perseguições, né? Então é isso aí, essa doutrina, comunhão e fé formam uma base para uma igreja que se sustenta, né? Em meio às dificuldades, né? Que sempre nós vamos ter, como homem frágil, pecador, nós vamos sempre ter aflição, né? Enquanto tiver nesse corpo mortal, como diz o apóstolo Paulo, esse corpo de morte, né? Que é um corpo enfermo pelo pecado, nós vamos sempre sofrer as consequências do pecado, né? Mas nós vencemos, né? A vida, entrar na eternidade, nós podemos entrar salvo, né? Em Jesus Cristo, se a gente buscar o Senhor. Então é isso, nós precisamos fazer essa base para nossas vidas, para que a gente possa entrar nessa eternidade aprovado por Deus, né? Então essa lição de número 6, é 10 de agosto de 2025. Aqui o assunto da lição, uma igreja não conivente com a mentira, né? Então nós não podemos concordar com a mentira de maneira nenhuma. Então isso é aquela coisa de quem concorda está no mesmo barco, está na mesma condição, né? E isso vai ser falado aqui, mas só para adiantar, Apocalipse 22:15, fala disso aí, é uma das maneiras de ficar fora do reino do céu, é aquele que mente e o que ama a mentira. Então significa o quê? Aquele que anda com o mentiroso, concorda com o mentiroso, ele incentiva, né? Embora ele não minta, mas ele concorda com aqueles que mentem, né? No Salmo 50 fala isso também, né? Daquele que concorda com o ladrão. Ele não é ladrão, mas ele concorda, ele é, né, conivente, ele não anda com esse tipo de gente, né? Que mente e aí ele fica fora do reino do céu também, né? Então, texto áureo. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3, né? Aqui a verdade prática é como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Então, como toda forma de engano, então é malícia mesmo, né? O inimigo, ele trabalha com essa mentira, que ele vai encobrindo aquilo que
é verdade, aquilo que ajuda, aquilo que dá vida, aquilo que produz. Então nós precisamos fugir desse tipo de engano, né? Porque Deus, ele é verdadeiro, ele é o remédio, vamos dizer assim. E a pessoa, você vai no médico, ele passa um remédio contrário, que vai fazer você adoecer mais. É como que seja assim, né? Então tudo que você vai fazer, vai pedir ajuda de alguém, essa ajuda vem ao contrário daquilo que está precisando. Ou seja, vai piorando a tua vida. A coisa, em vez de melhorar, piora. Então o inimigo das nossas almas é assim, ele não vem senão roubar, matar, destruir. O Senhor Jesus disse, não tem nada que ele venha fazer que não tenha uma armadilha por trás, um engano, uma maneira de te amarrar, de te prender a ele, né? Já Deus não, ele deixa você muito solto e livre para você fazer, tanto nós vamos falar disso, de livre-arbítrio, de você fazer a coisa voluntariamente, nada é obrigado não. E muitas vezes você, depois que aceita Jesus, mesmo você anda os tempos, sempre vai ser assim. De você dizer, poxa, hoje eu não faço mais o que eu fiz ontem. Porque você vai aprendendo, entendeu? Não significa que ontem você pecou e não teve perdão. Não é isso aí. Você peca, mas você aprendeu hoje que o que tu fez ontem estava errado e hoje tu aprendeu a fazer direito. Porque Deus, ele vai te ensinando. E o que tu fez ontem, ele não levou em conta porque tu fez na ignorância. Tá entendendo? Mas sempre querendo melhorar. É tipo uma pessoa na universidade, o que ele não sabia ontem, ele sabe hoje. Tá entendendo? Na aula de hoje, rapaz, aprendi tal coisa que ontem eu não sabia. É assim. Então, o que vale para Deus? Essa voluntariedade, essa sinceridade vai ser falado aqui, né? Que isso é uma luz que está em ti, que você não esconde nada. Você erra e concorda que errou. Ou seja, admite que errou. Não, errei. Isso é confissão, é reconhecimento, é convenção. Você se converter. Né? Então isso às vezes as pessoas não entendem. E às vezes até a pessoa que aceitou Jesus não compreende isso. E que é dessa forma que você vai, gradativamente, você vai se santificando, se lavando, se limpando, andando com Deus, né? Tanto que é essa comunhão e é um caminho, né? Jesus, ele diz, eu sou o caminho. Senão ele dizia, não, eu sou a estação, né? Um ponto, eu sou o ponto que tu te salva lá. Não, é um caminho, você vai andar com ele. E assim como um pai de família, ele tem um filho o mais velho, ele trata de um jeito, o mais novo ele trata diferente, porque o mais velho tem experiência já, não é assim? Eu acredito, é dessa forma que funciona as coisas. E a gente tem que entender isso, que quem não tem muita experiência, ele não sabe das coisas como que tem. Então é dessa forma também com Deus, né? Precisamos fazer assim. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos, a estudarmos mais uma lição, a lição de número 6, desse terceiro trimestre de 2025, uma igreja não conivente com a mentira. Esse é o tema da nossa lição de hoje, como já foi falado, e nós temos muito a aprender com esta lição, pois no nosso dia a dia nós ouvimos mentira e nós temos muitas oportunidades de sermos também mentirosos, sabendo que Deus condena essa prática, que Deus reprova essa prática e nenhum mentiroso tem parte no reino de Deus, porque Deus é verdade. E o diabo, que é o pai da mentira, que está em João 8,44, e nós estaremos durante toda essa lição tratando desse assunto, e essa lição específica, ela é a continuidade dos capítulos que nós já estudamos
até o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, que estudamos na lição passada e que fomos abençoados com o estudo sobre uma igreja cheia de amor. Nós estamos falando na igreja que inicia em Jerusalém, na época dos apóstolos, depois da morte, ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu, e ele deixa os seus discípulos na incumbência de dar continuidade à pregação do evangelho da mesma forma que ele havia iniciado naquele período e naquela cidade. E agora aquela igreja se inicia, primeiro com o Pentecoste, que nós já estudamos, uma igreja cheia do Espírito Santo. Depois aquela igreja cheia da manifestação da generosidade, muito amor. E agora um ato inusitado acontece logo no meio daquele fervor, no meio daquela sinceridade que nós estudamos na lição passada, que aqueles irmãos eram muito sinceros, eram muito amorosos, e no meio disso tudo aparece um casal que é exatamente o oposto de tudo aquilo que está ocorrendo naquele momento, naquele cenário. Um cenário perfeito, uma igreja que está totalmente envolvida numa graça e numa misericórdia que até pouco tempo era desconhecida para eles, tanto amor, tanto fervor. E aparece esse casal com esse engano, com essa mentira, mas Deus, que é maravilhoso, nunca Deus nos deixou enganados, né? Revela para Pedro exatamente a intenção daqueles corações. E a gente se reporta lá para Gênesis 3, porque é uma história muito que dá para se comparar. Paralela, né, a essa história de Ananias e Safira, que são os personagens dessa lição. Nós vamos ver que tem tudo a ver com a história de Adão e Eva lá no jardim. Deus prepara um cenário perfeito, está lá o jardim, toda a criação de Deus. Deus entrega para aquele casal um lugar de comunhão, um lugar de desfrutar as bênçãos e a presença de Deus. E ali acontece o quê? Uma ruptura dessa comunhão e desse relacionamento com Deus. E o que aconteceu lá no Jardim do Éden, aquele ambiente que era perfeito, que foi planejado por Deus, o homem chega e polui. Houve ali a transgressão e os cúmplices foram exatamente um casal. Entraram ali em parceria, combinaram. Deus interrogou Adão, perguntando aonde ele estava. Da mesma forma ocorreu lá na história da igreja, no princípio da igreja primitiva, quando esse casal peca. Pedro, apóstolo Pedro, interroga ao personagem Ananias, perguntando para ele por que ele deixou Satanás encher o seu coração. Depois vem Safira, a esposa de Ananias, e Pedro interroga também. É uma história que nos leva a refletir sobre a história de Adão e Eva. E o final disso é que Deus expulsa aquele casal que havia transgredido exatamente com o engano, a mentira, e Deus expulsa-os do jardim. E lá na história da igreja, após essa conversa que o apóstolo Pedro teve, eles foram fulminados. Então, mostrando assim que Deus não tolera, da mesma forma que ele não tolerou no início a mentira, o engano, em um ambiente que ele mesmo havia planejado de santidade, da mesma forma Deus mostra para nós que no início da igreja, apesar de já ser na dispensação da graça, Deus também não tolera a mentira e o engano. Então, Ananias e Safira foram mortos ali, exatamente mostrando que a justiça de Deus continua a prevalecer acima de qualquer coisa. Pois é. E assim, quando a gente fala mentira, né? Um engano. Porque a mentira, ela traz um engano, claro. Já está enganando, a mentira ela traz aí uma malícia, né? De querer tapear. E assim,
E isso a gente deve levar em consideração um monte de coisa. Vai ser falado aqui nessa lição a respeito de negócio, você mentir nos negócios. Tem gente que ele vai fazer um negócio contigo com malícia. Sempre a gente deve fazer um negócio, eu tenho dito isso para as pessoas que eu faço negócio às vezes. Assim com o desejo da pessoa se dar bem no negócio lá. Não tem nenhum interesse de eu fazer um negócio com alguém e ele se dar mal. Porque tem gente que o prazer dele é se ele enganou a outra pessoa. Se ele foi esperto no negócio de roubar a pessoa. Levar vantagem. De levar vantagem, é. E não é o certo. Um crente, ele... Não é por ser crente, eu fazia isso antes também, mas depois de aceitei Jesus, muito mais ainda. É você ter desejo da pessoa se dar bem, rapaz, vai dar certo, vai ver. E sempre as pessoas chegam comigo e dizem, rapaz, se tu souber, quando deu tão certo aquele negócio que eu fiz contigo, foi abençoado. E eu fico satisfeito com isso aí, porque significa que a pessoa, né, ele foi abençoado mesmo com aquilo que eu fiz, né, que pegou aquele objeto meu ou dinheiro e se deu bem. Então, também, quando você vai ver essa questão aqui, em Romanos mesmo, Paulo fala a respeito de você pagar imposto, você fazer os negócios direito. Aí, embora o imposto, até Jesus mesmo teve aquela questão com Jesus no negócio dos impostos, os romanos ali, os judeus na época de Jesus não gostavam de pagar imposto, nunca ninguém gostou muito porque eles são mal aplicados, né? Mas você faz a sua parte. Uma vez aconteceu mesmo comigo de a prefeitura tá me devendo e foram me cobrar imposto lá, um negócio lá. E eu perguntei pro homem, o que tu acha assim, rapaz? Estão me devendo isso aqui, aí eu venho me cobrar esse negócio, é muita cara de pau. Ele disse, tá errado, agora é bom você fazer sua parte, né? Eu nunca me esqueci disso aí, que o homem disse pra mim. Ou seja, ele tá ali devendo e sem vergonha é ele lá. Agora, eles estão errados. Agora você vai ficar errado porque eles estão errados? Aí eu, nunca mais esqueci disso aí. O homem falou a coisa certa. Então não posso errar porque os outros são errados, eu me comparar com ele e ficar na mesma condição dele. Tá entendendo? Aí eu digo, é certo, me dá aqui que eu vou pagar é agora. Deixa ele ficar com a conta dele, né? Então, assim, a questão de água, de luz, tem gente que se enche de razão. Não, você tem que pagar. Aí faz gato, cachorro lá, aquele negócio todo. Não pode. Então, o crente, ele não pode fazer esse tipo de coisa porque ele fica amaldiçoado. E se você fizer direitinho, orando, Jesus me ajuda, Deus, ele vai te dar condição de você fazer certo e vai ser abençoado. Né? E às vezes o inimigo, ele tapeia a pessoa, ele vai enchendo o coração da pessoa desse tipo de coisa. Não, engana mesmo, só para te arrebentar, porque depois você que fica no prejuízo. Porque aonde está o pecado, o inimigo entra, o devorador devora tudo, as tuas finanças, entendeu? E em todos os sentidos, emprego é tudo, doença é tudo, ele entra na tua vida. Então você vai ver que tem um versículo aí, vai ser falado aqui, o que eu vou falar, mas um versículo aí que eu sempre falo, né? Que é Tiago, capítulo 1, versículo 14. Nós somos tentados quando atraídos, né? Então ele diz lá no versículo, vós sois tentados quando atraídos e engoldados pela sua própria concupiscência. Então, o inimigo, ele não tem poder nenhum de me forçar, que é o caso, vai ser falado aí, que Ananias não foi forçado, o diabo não forçou ele não. Ele pecava, mas ele foi colocando esse desejo nele, essa corrupção, essa maneira de querer, de tapear. Não, porque não tinha necessidade, é o que o apóstolo disse para ele, rapaz, não era teu? Ficando contigo não era teu? Para que tu vem
dizer que, então, falasse a verdade, eu vou vender por 100 mil, mas vou dar só 1.000. E acabou, deixa, né? Quer dizer, não, ele foi... É uma maneira que o inimigo, ele acha no teu coração para você errar. Então ele foi tentado porque ele deu lugar. A gente tem que fugir dessa aparência do mal. Então quando vem os primeiros pensamentos, vai ser falado aí, né? Que a palavra de Deus, ou seja, o pecado ele vem pelo pensamento, depois jamais, que é exatamente essa concupiscência, você é engoldado, você é incentivado, tu mesmo te incentiva, você começa a meditar naquilo, daqui a pouco entra o desejo mesmo de fazer, aí o pecado consumado, a concupiscência consumado gera dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Está no versículo 15, que é o seguinte lá de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, né? Então é isso aí. Nós temos que entender que, assim como Deus também, ele não obriga você a servir ele, não. Ser direito, não. É uma coisa que você aprende com Deus e você precisa se esforçar para aprender. Se sujeitar ao Senhor. Se sujeitar não com a obrigação, mas com o dever. Que é diferente demais, né? Então, do mesmo jeito é o inimigo, ele não te força nada. E você tem que excluir ele da tua vida. Sempre ele vai estar do teu lado, querendo, e você... como diz no Salmo 1, versículo 1, né? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Então isso aí, o pecado ele tem que ser rejeitado da nossa vida. Isso é resistir o pecado. Resistência, resistência, resistência. Resiliência no certo, no correto, né? É isso aí. Vamos à leitura bíblica em classe, está em Atos, capítulo 5, versículos de 1 ao 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Pois é, você vê esse versículo 4, aguardando, não ficaria para ti. Ou seja, se tu não vendesse, não era teu, precisava vender. Ninguém estava pedindo para tu vender, né? E vendendo, não estava em teu poder o dinheiro? Mesmo vendendo, fica com dinheiro, ninguém está pedindo dinheiro de ti, não. É isso aí que ele está dizendo aqui. Quer dizer, se não vendesse, era dele. E se vendesse, era dele também, o dinheiro. Aí por que que ele, né? Por que que formaste este desígnio em teu coração? Ou seja, então isso é que é o perigo.
de você começar a bolar uma estratégia para tapear os outros. Né? Então, tudo que vem na malícia, aí a Bíblia diz, o Salomão diz aqui em Provérbio que a gente tem que manter a palavra ainda com dano, ainda que seja com dano. Embora que, rapaz, eu errei, vai dar um prejuízo, mas mantenha a palavra. Porque Deus é contigo, se você fizer direitinho, vai dar certo, não tem como dar errado. Mas se você fizer errado, não tem como também dar certo. Não existe possibilidade. É muito mais fácil dar tudo errado do que mesmo tu fazendo certo. Sabe aquela coisa de você construir é mais difícil? Faz tudo certinho, mas mesmo assim é difícil para construir. É aos poucos, porque é com cuidado, tá? Exige mais cuidado em construção do que na demolição. Demolição de qualquer jeito, não pode chamar qualquer um e só manda meter o machado, derrubar. Então, para o inimigo destruir a tua vida, não é muito fácil, né? Porque o mal já está em ti. Não precisa muita coisa para você acionar isso aí. Já está lá. Agora, o bem, você tem que provar isso. Para você aprender uma profissão, exige esforço. Agora, para você não trabalhar, não exige esforço nenhum, só ficar deitado. Não exercer a profissão ou exercer erradamente. É fácil isso aí. Né? Então, sempre a prudência, o zelo é mais difícil. Tem que ter caráter mesmo, porque o mal te induz a fazer errado. Parece que vai dar certo, ele apresenta uma proposta que, poxa, é agradável, vai ser fácil, vai dar certo e não vai. Então precisa parar bem, vai falar aí, né, na revista, que você precisa meditar, pensar, estagnar um pouco ali, meditar. Calcular as consequências. Sim. As consequências daquilo lá, porque, meu Deus, o pecado, eu vou te falar, ele vem para destruir mesmo. Depois dele entrar para sarar, menino, né? Ou vencer aquela enfermidade, né? Então vamos aí usar os... Então, na vida cristã, nós temos que ter isso em mente, que a verdade, ela é inegociável. Sim. Né? Além de ela nos prejudicar, prejudica as pessoas que estão à nossa volta. Então, não tem como você ser conivente com a mentira, ser participante de um mundo de engano e mentira e achar que Deus está lhe aprovando. Você pode optar por seguir esse caminho, mas saiba que você está sendo reprovado por Deus, debaixo de uma sentença de condenação mesmo, porque a verdade é o caminho mesmo, não existe meio termo aí. Então... É por isso que Jesus sempre, não tem palavra que ele usou mais do que essa daí. Em verdade, ele repetia 2 vezes, muitas vezes é só uma. Eu te digo, o que é isso? Não, o que eu estou falando para ti é de Deus, não vai dar errado, é assim, é verdadeiro, o que eu estou falando é para te ajudar. É isso que ele estava querendo dizer. Olha, quem está falando para ti é Deus, porque Deus é que é verdadeiro. Aí então, em verdade, eu não estou dizendo como o homem diz e amanhã desfez. Não, estou te dizendo como Deus te disse. É assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele foi dizendo, quando se apresentou a Pilatos, quem és tu? Eu sou a verdade. É isso aí. Agora, o que ele disse do inimigo? Vocês estão querendo servir ao pai de vocês, que é mentiroso e nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele profere mentira, ele fala do que é dele, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele usou exatamente ao contrário dele. Eu sou a verdade e o diabo é uma mentira. É isso aí. Não tem mais o que pensar. Então, quem segue a mentira e ama a mentira é do diabo. E acabou, não tem nem o que pensar. Aí, quando você pensa isso, não, você mentiu, não é obrigado a você continuar mentindo.
Ou seja, naquele momento o diabo te usou. Mas você pode consertar rápido. Volta para a verdade. Aí diz, não, eu menti ali, rapaz, me perdoa. Quem não vai perdoar uma pessoa que corre para ti e diz, rapaz, me perdoa, rapaz, que poxa, eu fui desonesto contigo. Eu disse isso, mas aqui no meu coração era outra coisa. Então é assim e tal. Quem não perdoa? Aí, principalmente Deus, né? O Senhor te perdoa. Então, nós precisamos dessa sinceridade, né? Vamos aos objetivos da lição. São 3. Primeiro, apresentar a origem da mentira como uma estratégia de Satanás para enganar os crentes. Segundo, mostrar que mentir é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano. Terceiro, valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus. Você tem que brigar contra você mesmo para não ser assim. E pedir a Deus mesmo, Jesus, eu não quero isso, para resistir, porque o inimigo, ele tapeia mesmo. Ele é astuto, né? Vem com astúcia, vai ser falado aí o que é astúcia, né? Maneira maliciosa, né? De promessas enganosas. E ele vai amadurecendo isso dentro da tua mente, se você não torar logo, não cortar pela raiz. Isso vai, daqui a pouco é o engoldo, né? Daqui a pouco você resolve o negócio, né? Aí você é tentado. Então, vamos aí para a introdução. Um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nesta lição, aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo, em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino. Como crentes, não podemos usar de engano porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Aí hoje, principalmente no nosso país, nos momentos que estamos vivendo aí, tá terrível isso aí. E as pessoas aí ficam do lado dessa mentira, assim, uma oferta. Alguns privilégios, né? Sim, uma oferta de emprego, de alguma forma, né? E crente, os crentes às vezes ficam favoráveis à mentira e até defende isso mesmo. Porque eu até fico meio quieto, o cara tá ali, eu tenho falado a respeito de Obadias, né, no tempo de Acabe, ele ficou no emprego lá, no palácio lá com Jezabel e Acabe, né, que eram os demoniados, e um monte de profeta mentiroso ali, que isso era, né, mas ele nunca concordou, também não perdeu o emprego, não afrontou ninguém, mas ele nunca concordou com aquilo lá. Então, tem gente não, que ele defende com unhas e dentes, né, uma coisa errada, só porque ele está levando vantagem. Quer dizer, aí o que está acontecendo no Brasil, quer dizer, não é a injustiça está acontecendo, não é parente meu não, espaço para lá. É mais ou menos assim. Não, mas se mexer comigo, então é injustiça, mas se não for comigo, não for com as minhas ideias, os meus pensamentos, os meus projetos, se não prejudicar eu, então eu estou a favor. Então não é assim, as coisas de Deus, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, não tem negócio, a justiça de Deus é justiça, acabou, todo mundo igual, não tem, né? 2 pesos e 2 medidas. Não existe isso, até isso é em provérbio, eu acho, né? Que fala que nós não podemos usar 2 pesos e 2 medidas. Então tem que ser um peso só
e uma medida só. Quem é o papai que vem? É o mesmo peso do inimigo meu, um cara que anda falando de mim tudo. Não, bota o mesmo peso lá, né? O mesmo. O litro que eu vou medir a farinha tem que ser para o meu inimigo, embora seja, né? E o meu amigo, a mesma coisa. Então é a coisa com Deus, não tem isso aí, não. Né? Primeiro ponto, o diabo, o pai da mentira. Primeiro subtópico é da natureza satânica mentir. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Atos capítulo 5, versículo 3. Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira, em João capítulo 8, versículo 44. Satanás está por trás de toda mentira e engano. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico. Atos capítulo 13, versículo 10. O diabo será sempre mentiroso, nunca mudará. Pois é, aí você vê que a palavra que ele usou, por que tu permitiu Satanás encher o teu coração? Porque, na verdade, existe em nós esse mal. E quando a gente não admite, vai ser falado aqui da gente subestimar, né? Ou não, é exatamente isso, você achar ou que... superestimar. Superestimar, ou que é você ter um subestimar. respeito pelo diabo, né? Ou subestimar, achar que ele não achar tem que poder. ele não tem os seus ardilhos, né? As suas tentações, os seus poderes lá, que ele pode usar dentro de um limite lá de Deus, mas quando você erra, Deus faz o quê? Você correu para ele lá. Não foi que Deus empurrou você ou ele puxou pelos teus cabelos. Não, foi você que quis. É uma coisa muito livre-arbítrio para você fazer. Então é você que correu, né? Você que aderiu, que quis. Então você vai ver que você não pode subestimar isso aí. Saber que existe isso para você ter cuidado. Né? Você não permitir que ele encha. Porque na verdade no teu coração ele está. Ali ele está aqui. Porque o mal está em nós aqui. Nós estamos num corpo que habita o mal, né? Quer dizer, mas você não deixa ele fluir. Aí aqui não, ele permitiu que enchesse. Então ele colocou a ideia lá, o pensamento, e foi amadurecendo aquilo lá. E aí ele foi dando lugar e encheu. Quando encheu, porque não tem lugar para Deus lá, alguém convencer o contrário. E você vê que as pessoas, quando tomam uma decisão errada assim, ele endurece de um jeito, e você vai falar para ele, fica revoltado com você. Então é melhor deixar quieto. Né? Então é assim. Temos que ter esse cuidado para não subir essa medida do erro, porque errado já somos, né? Mas não permitir que venha crescer nos nossos corações nenhum tipo de malícia, né? Vamos. O segundo subtópico, a mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis. A Escritura é bem clara, não deis lugar ao diabo, Efésios 4, 27. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo, que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. E duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas, mas quando buscadas com a intenção errada, se tornam pecado.
Pois é, exatamente essa. Você sabe e faz. Ainda é pior, porque aí que Deus não pode nem interferir. Eu falei agora há pouco que quando você faz inocentemente, ontem eu não sabia, hoje eu sei. Aí Deus, ele alivia isso aí, no sentido, o próprio Jesus falou isso aí. Aquele que sabe o que o seu Senhor quer e faz coisas dignas de açoite, com poucos açoites será açoitado, ele falou. Então ele está dizendo, eu não vou cobrar, que ele não sabe. Se o diabo chega lá com Deus, acusando você, diz, não, mas é porque ele não sabe isso aí. Então tem ali uma pena, sabe? Tem uma intercessão de Deus, o Espírito Santo por ti. Mas no momento que você sabe, fica difícil. Não tem como mais, é como... Não, tu soube, aí o apóstolo Pedro, ele até fala que é como que o cachorro voltou ao vômito, né? A porca lavada ao espojador de lama. É claro que isso aí está falando já daquele que se desviou, tal, do caminho do Senhor, abandonou o Espírito Santo, rejeitou, né? Mas nesses pequenos problemas também, esses pequenos pecados, nesses erros aí, acontece isso aí também. De você saber e você errar. Fazer errar, permitir ser induzido, foi o caso deles aí, que eles perderam mesmo. Perderam totalmente a linha. É tanto que perderam a vida. Né? Então você tem que ir cortando isso. Não, eu sei, não posso. Mas o inimigo, ele vai sempre colocar no teu coração que aquilo vai dar certo, você vai levar vantagem nisso aí, vai dar certinho, pensa no negócio. Aí quando você acha difícil, aí nós vamos lá em Davi. Tinha gente mais crente que Davi, rapaz. O próprio Deus que disse, né? Eu não estou falando não. Que o homem era crente, né? Aí o homem segundo o meu coração, disse Jesus, disse o próprio Deus. Aí ele deixou o diabo entrar no coração dele, com aquela história lá da Betseba. Ali, ele sabendo, a Bíblia faz questão de enfatizar que ele sabia que a mulher era casada. Quando ele falou lá, o servo dele disse, ela é casada com Ananias, né? Ananias? Não, Urias. com Urias. Estou falando em Ananias, já tô... E Urias era um dos soldados, um dos guerreiros sim, dele. Fiel. Ele tinha conhecido. Provou isso, que era fiel a ele, ao rei. Então, e aos companheiros. Quer dizer, aí você vê o que aconteceu. Mas foi dito para ele, ó, a mulher é casada. Quer dizer, foi o que o profeta disse para ele depois. A única ovelhinha que o homem tinha. Esse outro homem tinha a fazenda de ovelha. Ele pegou a única que tinha, matou e fez um guisado para os seus convidados. E não matou as deles. Ou seja, ele tinha um monte de mulher, a que quisesse. Pode dizer assim, só não ilícita, que vieram uma dessa aí ilícita. Que era a mulher do homem, rapaz. Quer dizer, mas eu acredito que não foi nem assim, na mesma hora que ele... Pega lá ela, manda ela vir. Foi pensar, foi meditar, foi enchendo. Aí o diabo entrou no coração dele, a Bíblia diz. Quer dizer, e depois continuou o projeto. Aconteceu a gravidez, ele, para se livrar, chamou o homem, aquela confusão toda, matou o homem. Quer dizer, o marido da mulher, inocentemente, covardemente. Porque ali a Bíblia faz questão de enfatizar a sinceridade que ele tinha por ele e pelos seus companheiros de guerra. Mas ele matou. Quer dizer, aí você vai ver o que é que o inimigo faz no coração do homem, se ele for dando brecha, vai alimentando aquilo lá. Então não vai dizer, eu sou crentão, isso não acontece comigo. Peça misericórdia do Senhor, né? Terceiro subtópico, não superestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e a não guardarem nenhuma raiz de amargura, de acordo com 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto que ele tem sido derrotado na cruz, Colossenses 2,15, por outro lado, não podemos superestimá-lo,
Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. A expressão grega astutas ciladas traduz o termo grego, de onde procede nosso termo português método. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Vigiemos. Exatamente. Então a gente vê que é no mundo espiritual e a gente está vendido, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Sabemos que a lei é espiritual. O que é isso? A doutrina de Cristo aqui, dos apóstolos, é espiritual, mas eu sou carnal vendido sobre o pecado. Ou seja, a minha carne é devedora. A minha carne tem uma enfermidade chamada pecado que, se eu brincar, ele inflama e me mata. É isso aí. Esse corpo, né? Tem que ter essa certeza de que o inimigo trabalha em cima disso. Porque ela dá lugar, a carne dá lugar a isso com facilidade, né? Mas é isso aí, que Deus abençoe. Vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. No deserto enfrento tentações e no mar minhas indecisões. No meu Getsemane as dores, nos ombros um peso, mas não vou parar. Nesse mundo cheio de aflições, eu só tenho duas opções: negligenciar os meus valores ou negar meu ego pra te adorar. Mas a melhor parte escolhi, o meu coração pertence a ti, e nesse refrão eu quero declarar: eu sou o teu altar, o meu coração quer apertar, minha essência é te adorar, isso eu não vou negociar. Podem oferecer reinos pra tentar me corromper, não vou aceitar, não vou ceder. Minha escolha é Cristo, minha escolha é Cristo. Minha escolha é Cristo. Minha escolha é Cristo. Graças a Deus já estamos de volta. Vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, cristão e a mentira. Primeiro subtópico, a mentira, ou mentir é uma escolha. Um fato fica evidente em Atos capítulo 5, versículos de 1 ao 11. Tanto Ananias quanto sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Atos capítulo 5, versículo 1 e 2. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Versículo 3. Ananias não foi obrigado nem tampouco constrangido a agir de forma como agiu. Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente. Isto é, não estejam sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-los. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram.
Exatamente. E às vezes a pessoa culpa mesmo, né? Alguém. Você vê que Adão, Eva, né? Eles culparam logo. Adão culpou a Eva culpou a serpente. Mas a serpente não obrigou ela a comer. Foi nem Adão foi obrigado a comer também. Da ave, do bem e do mal, né? Então veja que não é isso, é uma questão de caráter mesmo, de você manter uma posição, você ser firme, né? Então ter firmeza exatamente quando depois que a gente conhece o Senhor, você sabe o que é pecado, aquilo que desagrada ao Senhor, né? E você tirar toda a malícia e engano do teu coração, você orar em cima disso, pedindo a Deus para ser justo, né? Porque quando você pede a Deus, Ele te dá, claro. Então essa justiça, muitas vezes para ti mesmo é ruim você exercer isso aí. Porque você como homem, aí você quer ser mais esperto, você quer levar vantagem, você quer se apresentar, como homem você quer aparecer, você quer, né? Mas quando Deus entra em ação e você permite isso, você pediu para Deus e você se humilha debaixo da potente mão de Deus, para esperar que Ele venha te exaltar, vai funcionar certinho. Então vai chegar o dia de você ser elogiado, ou de alguma forma ser reconhecido, aquilo que você fez honestamente, sem ninguém ter visto, né? Porque assim como a mentira vem à tona, tem perna curta, o pessoal diz, né? Assim também a verdade aparece. Quando você exerce a sinceridade, a fidelidade, né? Vai aparecer um dia e alguém vai dizer, rapaz, um dia eu vi a honestidade em ti e isso vai acontecer, né? Então vamos ficar com o que é certo, né? Que vai funcionar. Segundo subtópico, atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Atos capítulo 5, versículo 5. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. É possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis, quando doavam seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Exatamente. Aí a gente às vezes vê, eu já vi acontecer, né? De pessoas que prometem, às vezes, na frente da multidão, né? Às vezes tirar uma oferta para alguma construção ou para uma missão, uma coisa na igreja, e as pessoas naquela hora prometem e depois não cumpre de jeito nenhum. Então, às vezes, isso já está no coração, ou entra depois no coração da pessoa. Ah, tu vai dar isso, para que isso, tal. Então, a pessoa tem que orar em cima disso aí. Quando prometer, naquela hora ele sentiu de dar ou se emocionou de alguma forma, depois fica meio que arrependido e vê que não deu muito certo a coisa, não vai dar. Aí tem que orar em cima disso, pedir para Deus para cumprir o voto, né? Então no Salmo 50 fala isso também, Salmo 50, versículo 14, né? Oferece sacrifício de louvor a Deus e paga o Altíssimo teus votos. Então é pagar aquilo que tu votou, não é que Deus precisa, é porque tu não disse que ia dar. Então fica muito difícil para Deus trabalhar na vida de uma pessoa que não fala a verdade, que às vezes passa para as outras pessoas que está falando a verdade.
que é exatamente passa para as pessoas uma coisa que ele não fez e eu não cumpre, nem tem nem intenção de cumprir, né? Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa aí, né? Vamos. Terceiro subtópico, mentir tem consequências. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro, custou-lhe suas próprias vidas. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso lhe produzirá. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações? Vigiemos. Pois é, a pessoa tem que parar, orar, e o certo é orar. Porque qualquer angústia, qualquer coisa, perseguição e tudo, porque isso aí também é uma perseguição na mente da pessoa. Que está perseguindo ele mesmo, está perseguindo ele mesmo, está dando lugar, né? Então você só vence com oração, pedindo ao próprio Deus que coloque o que é correto na mente, né? Então é buscar o Senhor com vigilância, mas você vê que Jesus, ele disse, vigiai e orai. Porque não adianta você orar, até jejuar e cultuar e tudo e não vigiar. Sabe aquela coisa de trabalhar direitinho, ganhar dinheiro, se esforçar para ganhar dinheiro e fazer os negócios tudo errado? Negócios mal feitos que perde o dinheiro todo, né? Tem gente que faz isso, né? Compra o carro novinho, aí abarca no primeiro pau que vê na frente. Não vigia nas coisas que vai fazer. Então, a vigilância é primeiro até... Você precisa aprender a vigiar mais do que o resto. Não adianta eu começar a casa, fazer a casa e ela cair. É melhor não fazer. Então é mais ou menos assim, né? Então a gente pedir primeiro para Deus para dar sabedoria, paciência, para depois ter as coisas. Nessa hora não atropelar o negócio, né? Não ter um prejuízo maior, uma decepção maior, né? Vamos para o terceiro tópico, a igreja que repele a mentira. Primeiro subtópico, uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. Atos capítulo 5, versículo 11. A palavra temor traduz o termo grego phobos, que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida com o sentido de medo, de acordo com Mateus 28, versículo 4, Lucas 21, 26, João capítulo 7, versículo 13. Contudo, aqui nesse contexto, o sentido é de reverência e respeito, como em Atos capítulo 2, versículo 43, e outras passagens neotestamentárias, Atos 9, 31, Atos 19, 17, 1 Coríntios 2, 3, 2 Coríntios 7, 1, 2 Coríntios 7, 15. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvida, causado danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão séria é a igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Exatamente. Essa questão de... não é medo, né? O temor é exatamente o que está dizendo aqui, de respeito, né? Reverência e respeito. Então, temor a Deus é exatamente isso, não é ter medo. Medo a gente tem, eu sempre digo, medo a gente tem de onça, né?
de ladrão, malfeitor, né? Que às vezes acaba, né? Aí a gente tem medo. Agora temor é exatamente você temer uma verdade, uma coisa que vai acontecer. É você, exatamente essa vigilância, né? Antes de você fazer, temendo que vai acontecer, vai dar errado para você. É uma consequência. Então tem que parar e dizer, não, o Senhor ele é reto, ele é justiça. Se eu fizer isso, dá até de pensar, às vezes passa pela cabeça da gente exatamente o que aconteceu com Davi, né? Eu sou tão aprovado, fiz tanta coisa já para Deus, eu acho que só esse negocinho aqui, é isso aí que o inimigo bota. Mas Deus vai me reprovar por causa desse negocinho, eu vou fazer isso aí. Foi aonde, entendeu? E acontece isso aí. Não, já fiz tanto, sou aprovado, sou querido de Deus, Deus já falou tanto comigo. Mas não tem engraçadinho, não. Errou, a consequência veio. Vê que o Davi pagou as consequências daquele pecado lá. Ficou a espada na casa dele, foi terrível, né? Então é isso aí. Não é ter medo, não. Não é temer mesmo, sabendo de que vem o juízo, né? Vamos aí. Segundo subtópico, uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Atos capítulo 5, versículo 12. Isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificá-lo, é uma igreja forte. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anêmica, por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. Exatamente. O inimigo ele vai criando aí as leis, né, que vai enfraquecendo, vai oprimindo, vai espremendo isso aí, de maneira que fica difícil até para a pessoa disciplinar, né? Não é no caso de agora, quem fica errado é quem fez errado. Porque quando a palavra é pregada, que é o caso aqui de Ananias e Safira, que é comentado aqui, o comentário diz que eles sabiam que era errado aquilo lá, porque eles tinham doutrina lá. Então, se as pessoas fazem errado, sabendo que está errado, então a igreja em si, no seu governo ali, não tem nada a ver com essa história, não. Está pregando certo e a pessoa fez errado, embora a pessoa não discipline, mas exatamente é por causa das leis de hoje que aperta isso aí, de maneira que querem levar a juízo as pessoas que apontam erro nos outros, mas essa pessoa que vai pagar o preço, né? Então deve ser pregada a verdade e cada um siga seu caminho. É mais ou menos isso aí que acontece hoje, né? Mas louvamos a Deus que a palavra de Deus está sendo pregada. E cada um dará conta de si mesmo a Deus, né? Mas é isso aí, vamos prosseguir aí, né? Conclusão, né? Conclusão, é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa, não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 ao 13. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juiz
com aqueles que havia pecado. 1 Coríntios 11, versículo 30 ao 32. Fica o alerta, ninguém é capaz de enganar a Deus. Pois é, quando Jesus ele ia ascender ao céu, ele disse que enviaria o Consolador, né? O Espírito da Verdade, né? Que ia convencer, ia ficar com nós aqui para sempre, ele está aqui. Para convencer o homem, ele fala o mundo, mas é pessoa, né? Do pecado, da justiça e do juízo. É exatamente isso aqui. O Espírito me convence. O que é convencer? Não é só ensinar, mas é dizer, olha, é interceder ali de maneira, olha, não vai dar certo isso aí. Então, quando eu recorro, eu estou subordinado ao Espírito, eu permito que o Espírito esteja sobre mim, então ele vai me convencer que aquilo lá não vai dar certo. Porque é um erro que eu vou ser levado a uma justiça, que essa justiça me leva a um juízo que eu não escaparei. Então o que é isso? Jesus disse do pecado, da justiça e do juízo. Ele me convence a não fazer, que não vai dar certo. Então é isso que nós precisamos permitir que o Espírito de Deus seja sobre nós, como era sobre Jesus, ele mesmo disse, né? E a gente nessa subordinação ao Espírito, sempre recorrendo, que é a oração mesmo, a meditação ali da palavra, a oração, essa humildade, essa, né, de recorrer, de orar com súplica, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Nós precisamos estar sempre orando com toda oração e súplica no Espírito e vigiando. Ele fala exatamente, o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 6, versículo 18, né? Então, exatamente isso para que o Espírito, permita que o Espírito convença a gente que está errado e dê força para a gente resistir àquilo lá. Então é isso aí. Estamos aqui encerrando já o nosso programa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, as nossas vidas, você e a sua família, né? E esperamos que você tenha aprendido, né? Tenha entendido, né? O importante é entender a palavra de Deus. E que Deus venha abençoar, falar com você sempre, né? E assim você ser convencido do pecado, da justiça e do juízo e venha ter essa vigilância que precisamos vigiar e andar sempre com o Senhor. Que Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV e no rádio. Deus abençoe, paz do Senhor e amém. Amém.